E aí pessoal, tudo bem? Bom dia na verdade, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse podcast. Sejam bem-vindos mais uma vez à gravação do nosso Égua do Cast. Nosso Égua do Cast tem o objetivo de gravar sobre conteúdos ligados ao mundo do marketing. Tudo que envolve o mundo do marketing a gente vai tratar por aqui. E a pauta de hoje é o panorama do varejo no Brasil, beleza? Beleza. Trouxe pra cá, vamos a chamada, né? Para quem não sabe, o Ego do Cast ele é um podcast que normalmente sai semanalmente. Só que durante esse período de mudança, para quem não sabe, a gente está de casa nova. Nós estamos agora aqui na Elefante Coworking. Elefante República, na verdade, né, Cássio? Exato. E aí a gente teve que dar uma parada, porque esse negócio de mudar de ponto, de migrar, tudinho, deu todo esse probleminha com a gente. Mas a programação que semanalmente a gente faz essa transmissão, tanto ao vivo no Instagram, quanto a gravação via vídeo normal para poder disponibilizar o áudio via podcast. O podcast é uma plataforma, é um conteúdo de áudio que você pode escutar enquanto está malhando, enquanto está correndo, enquanto está vindo para o trabalho e aprender um pouquinho sobre o mundo do marketing, né, no qual a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência, tá? Eu sou o Paul Marcel, sou um dos sócios aqui da agência Vindi e artilheiro e goleador na melhor arena do Brasil, a Arena Vindi, né? E hoje recebo aqui também o Cássio Williams. Cássio Williams, desculpa. Conta pra gente aí quem tu é na fila do PKK. Bom, pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui com o Égua do Cast, né? Para quem sentiu saudade, agora a Vindi está de volta com tudo, casa nova, tudo novo. Eu sou o Cássio, sou o consultor de marketing digital da casa, tá? E também sou bebedor inveterado de café, certo? Bem-vindo. Também, para quem não sabe, o Cássio, nosso personagem, nosso membro, como é o... Porra, bicho, o nosso boneco do Trigolino também. Dizem que se basearam em mim para criar a marca, né? Foi, para quem não conhece, só buscar lá. Vamos para o próximo ponto, do próximo tópico do podcast. Vamos lá, Égua da Onda? Vamos lá, Égua da Onda, a gente visa discutir sobre notícias que foram bastante interessantes que surgiram durante a semana. Eu trouxe uma notícia aqui, Cássio, que a gente vai bater um papo rápido sobre ela, que foi justamente o lançamento do podcast da Rede Globo. Caraca, mano, a Rede Globo entrou mais nesse canal também, no qual ela visa tratar desses assuntos, tá? O podcast da Rede Globo vai tratar sobre mundo cibernético, sobre inovações, sobre o próprio conteúdo que eles produzem lá. E fica a minha dica, né? Essa notícia eu vi aqui no meio mensagem, cara, me chamou bastante atenção, né? Então, para quem quiser saber mais o que a Globo tem feito, essa gigante das telecomunicações, ela vai falar sobre conteúdo ligado à inovação, bem como apresentar alguns tópicos, como, por exemplo, sobre alguns fake news, sobre Big Data, sobre dataísmo, cidade inteligente e cyberativismo. Exatamente. Tá? Notícia bastante interessante, fiquem atentos aí. Salvo engano, o nome desse podcast deles é o Entre Dados, tá? Busque aí no seu buscador de podcast. Então, inclusive, faça a recomendação. Se você quer acompanhar a gente, né, também para poder ficar ciente do nosso lançamento, a gente utiliza aqui o Podcast Addict. E para quem é do iOS, tem lá o próprio aplicativo nativo, né, o podcast, que você pode buscar lá, Égua do Cast e também no iTunes, né? E listar também um Entre Dados, tá? Exatamente. Inclusive para você já ouvir os episódios que a gente já lançou. Esse é o nosso 8º episódio, tá? Já tem 7 episódios disponíveis. Você pode ouvir um podcast com uma pegada regional, tipicamente amazônico, né? Essa é a nossa proposta, é a gente investir nesse canal sem perder aquela identidade amazônica, né? Mostrar como o marketing acontece aqui na região amazônica. Exatamente. Na verdade, né? E trazer essas informações com a nossa vivência, a nossa experiência. E o que a gente fez, o que a gente aprendeu, o que a gente fez de errado também, então a gente vai compartilhar isso com vocês, tá? Essa foi uma notícia que eu vi, achei bastante interessante. Isso mostra que a Globo também está atenta a esse comportamento digital do seu consumidor. Eles já lançaram o Globoplay, que você consegue ver séries com antecedência, antes dela irem para os canais tradicionais dela. E agora esse podcast. Eu vou acompanhar para verificar e dou mais notícias em breve para vocês também. E aí, Cássio, essa notícia do Google? Google compra secretamente dados bancários do Mastercard. Qual é esse papo? Exatamente. Acontece muita coisa por trás que a gente nem sabe, né? O mundo todo parou
quando vê aquela notícia lá do Facebook, lá da Cambridge Analytica, venda de dados, fake news e tudo mais, né? Mas tem muitas outras coisas acontecendo por fora. E saiu uma notícia, né, até recente, no Gizmodo, que o Google ele teria comprado dados bancários secretamente, tá? De ninguém menos do que a Mastercard. Ele negociou só por algumas centenas de milhões de dólares. Caramba. Dados bancários diretamente com a Mastercard. Ah, isso foi denunciado pela Bloomberg, tá? Que é um dos principais canais aí em relação a empreendedorismo, a negócios e tal do mundo. E ele teria comprado, ele fez uma transação com a Mastercard e comprou dados bancários, tá, dos clientes. Para quê? Qual é o objetivo? Era fornecer aos anunciantes, a quem usa o Google para fazer anúncios, né, uma ferramenta chamada medição de vendas da loja. O objetivo é conseguir integrar o online e o offline. Através dos dados bancários que eu uso, cartões de crédito, transações online, saber, através dos anúncios online que eu faço, quantos desses estão virando clientes no mundo físico, certo? Essa foi a proposta. Ele comprou só dados bancários aí das pessoas do da galera do Mastercard, né? Então teve a bronca do Facebook, teve a bronca do Google e inclusive já tem disso que a própria Amazon também esteja negociando dados por aí dos seus de clientes, de dados financeiros, né? Para integrar, para oferecer anúncios e ofertas cada vez mais personalizadas. Para quem anuncia, é interessante porque ele vai ter um retorno, ele vai poder mensurar melhor suas campanhas, vai poder ter um direcionamento melhor nas campanhas. Mas para nós, como detentores dos dados, isso é muito complicado, né? Até porque o detalhe isso não foi necessariamente, isso não foi divulgado. O Google comprou dados da Mastercard em segredo. Foi em segredo, tá? Vazou de alguma forma, mas foi em segredo. Ele não disse que estava adquirindo aqueles dados. Então, tem muito pano para manga, muita coisa que essas grandes empresas, essas grandes indústrias aí fazem com os nossos dados que a gente nem sabe. E vale reforçar também que eu tenho inclusive uma palestra que eu observei da diretora de marketing, se não me engano, do Alibaba, que ela meio que definiu que Alibaba, Amazon, Google não, no caso não, Alibaba e Amazon não são empresas do varejo, do e-commerce, elas são empresas de dados, ou seja, a missão delas é que quanto mais dados elas tiverem sobre o mercado, elas consigam apresentar melhores ofertas para os seus clientes e consequentemente gerar mais dinheiro nisso daí. Então, aí entra aquela discussão sobre os direitos autorais, os direitos de privacidade, os termos de uso dos aplicativos, dos canais de compra que nós utilizamos. Tá? Isso vai uma outra discussão, mas fica atento que o Google também está se movimentando para ter acesso aos teus dados financeiros para te apresentar melhores ofertas, né? E aí a gente fecha nossa égua da onda, né? Fiquem atentos aí, o link dessa notícia a gente vai disponibilizar no nosso blog quando a gente for publicar esse podcast. Fique atento caso você queira acompanhar, tá? Fechamos esse ponto. Palminha pro Cauê identificar que tem que cortar para botar a edição. E aí a gente vai para nossa égua da pauta. Vamos lá. Beleza. Na égua da pauta, nossa proposta hoje é abordar justamente o panorama do varejo em 2018, tá? Aqui no Brasil, a gente vai tratar de alguns tópicos referentes a esse grande desafio que é falar sobre varejo aqui no Brasil, tá? Beleza. Cássio, conta pra gente aí qual é o panorama geral do Brasil no varejo. Certo, vamos lá. Então a gente começa com a grande crise ali, aquela revés econômica que nós tivemos no país lá em 2016, né? Que essa crise ela afetou o PIB, o Produto Interno Bruto, né? Que é a riqueza que uma nação ela produz, tá? E afetou negativamente, o PIB encolheu, e muito. E o que aconteceu? Houve um aumento nos preços de commodities, são insumos primários, tá? Que são vendidos à indústria. E a China, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, ele reduziu a demanda, afetando as exportações. Ou seja, o Brasil ele teve um custo maior para produzir as coisas, as pessoas reduziu o PIB, porque as pessoas perderam emprego, estavam desempregadas, reduziu o poder aquisitivo, as pessoas deixaram de comprar, houve recessão e externamente a China ainda deixou de reduzir essa demanda de exportação no Brasil. Ou seja, foi um aglomerado de coisas que aconteceu
e causou todo esse impacto financeiro. O resultado: recuo nas vendas. Claro, eu estou desempregado, perdi meu emprego, as pessoas não estão trabalhando, elas não têm renda, elas não vão comprar, eu não vou conseguir movimentar o comércio, e aí eu pioro ainda mais a situação. Aí eu faço um acréscimo que as pessoas que mesmo ainda empregadas ficam com receio de serem demitidas. Exato. E aí segura a grana também, que é melhor dinheiro no meu bolso, que eu, apesar de querer comprar algo, eu tenho esse receio de ser demitido, então as pessoas tendem a ter mais desconfiança em realizar compras. Então, o varejo, como é muito do dia a dia, e as pessoas ligam muito para o sentimento de pertencimento, se vai voltar, se vão conseguir manter a sua fonte de renda, e isso acaba sendo afetado diretamente nas suas ações junto ao varejo. O que mais nós temos aí, Cássio? Então, houve recuo nas vendas, tá? A partir de 2015 a 2017, que foi o período mais sensível da crise que nós tivemos. Queda no movimento dos shopping centers, você com certeza observou que o shopping estava muito mais vazio, e o aumento no desemprego, que chegou ali na faixa de 10%. Hoje já são 14 milhões de desempregados ainda no Brasil, uma boa fatia da população não tem emprego. Tá? Só que, o que acontece? Isso no varejo tradicional. Ao mesmo tempo em que houve alguns ônus para o varejo, isso impulsionou novas oportunidades, aí entra o e-commerce, né? De forma até contrastante, as pessoas deixaram de comprar mais no varejo, mas começaram a gastar mais no e-commerce, né? Foi registrado um crescimento no e-commerce. Segundo o levantamento de uma das principais ferramentas de pesquisa, de levantamento de dados do mercado, que é o EBIT, em 2016, o setor ele cresceu 7,4%, o e-commerce. Tá? E em 2017, foram 12% em relação ao ano anterior. Ou seja, em 2016 ele cresceu 7,4%, em 2017 cresceu 12%, quase o dobro. Então, enquanto o varejo estava caindo, o e-commerce ele só estava aumentando as suas taxas de crescimento. O varejo tradicional caindo e o e-commerce, o digital, crescendo. Isso mostra que o consumidor ele não deixa de comprar tanto como as pessoas acham, apenas mudam os canais, né? Exato. Se adequam ao seu momento atual e tentam suprir as suas necessidades e desejos utilizando outros meios, né? E mesmo no período de crise, crescimento tímido, o número de pedidos no e-commerce se manteve estável, e o que aconteceu? As pessoas aumentavam o ticket, né? Por exemplo, eu tinha 1 milhão de pedidos por ano, no outro ano eu continuei com 1 milhão de pedidos, só que a diferença foi porque o ticket médio aumentou. Eu comecei a gastar mais por transação. Ou seja, além de estarmos comprando cada vez mais pela internet, estamos gerando cada vez mais faturamento para esse setor. Né? E tem mais, de acordo com estudos do Google, levantamentos do Google, até o ano de 2021, o comércio eletrônico ele vai dobrar a participação no mercado brasileiro, no varejo brasileiro, e crescer ano a ano a uma taxa média de 12,4% por ano. Bacana. Fazendo algumas reflexões sobre esses dados que o Cássio apresentou, a gente lança o questionamento, né? O desafio para vocês. O varejo tradicional tende a se manter ou cair, enquanto que o varejo online ele tende a crescer e dobrar, de acordo com as pesquisas. E o questionamento que eu faço para vocês é: será que as suas empresas estão adequadas para esse momento, essa mudança de comportamento do consumidor, que passa a ser cada vez mais digital, né? Que é a integração do meio físico com o digital, realizando alguns comportamentos como o web room, né? Que o cara vê na internet e compra no ponto de venda, ou então o showroom, que o cara vai na tua loja física e compra online. Então, como é que você está adequando a sua empresa para essa nova realidade, né? E aí, para isso, a gente passa por alguns desafios, né? Cássio, vamos lá. Quais são os principais desafios que a gente conseguiu listar aqui, né? A gente tratou de 7 desafios. Vamos falar de um a um? Vamos lá. O primeiro desafio seria integrar múltiplos canais. O que a gente tende a dizer sobre isso daí? Em resumo, a palavra é omnichannel, né? Na verdade, múltiplos canais. Então, até o seguinte: com esse advento da tecnologia, o mundo cada vez mais digital, o público ele é cada vez mais capaz de recorrer a diversos canais de comunicação. Você vê hoje que explodiu o chatbot, né? Praticamente todas as empresas no seu site ou tem o chat ao vivo com o atendente, ou tem um chatbot, ou tem um link para o WhatsApp. Por quê? Porque são ferramentas que são basicamente mobile, está ali no meu celular. Qualquer dúvida que eu tenha, qualquer necessidade que eu tenha, prontamente eu vou clicar no botão, eu vou falar com algum tipo de atendente ou suporte, ele vai estar ali para me atender, né?
Então eu posso ser impactado pela televisão ou por um outdoor, acesso o site, vejo o produto e aí eu ativo o atendente. E isso é a integração de canais, né? Eu tenho que saber integrar esses múltiplos canais, tanto online quanto offline, né? Porque com esse avanço, TV, rádio, jornal já não são mais hegemônicos, não tem mais são tão fortes assim. Eles começaram a ceder espaço para outros canais. Eu preciso estar aberto a esses outros canais, porque é lá onde o meu cliente está. Redes sociais, por exemplo. Aí eu faço um acréscimo que isso envolve um pouco da evolução do comportamento de consumo, né? Se a gente for pegar assim as gerações de pessoas, nós temos as gerações, os baby boomers, que foram aquelas pessoas que nasceram pós-guerra, que eram muito influenciadas pelo rádio, vamos usar assim. Aí tem a geração X, que é a geração seguinte a essa, que vai pela volta de 1960 a 1965 até os anos 80, que já é a geração muito influenciada pela televisão e rádio e jornal. Beleza, continuam sendo influenciados, continuam consumindo, mas entrou agora a geração a Y, que é a nossa geração, de 1980 aos anos 2000, que é a geração que usa muito o notebook, o computador. E aí, beleza, eles também precisam começar a executar os comportamentos já de compra dentro desses canais. E dos anos 2000 para cá tem a geração Z, que já são os clientes que estão consumindo já direto no celular, que tem um computador dentro do bolso, que o cara passa a maior parte do seu tempo consumindo. A gente inclusive falou nos nossos Ego do Cast anteriores, da quantidade de consumo de tempo via celular e redes sociais. É absurdo, chega a bater quase 8 horas por dia as pessoas consumindo internet, usando notebook, celular e tudo isso para poder estar conectado. Então é um comportamento que não retroage. E integrar esses múltiplos canais, no qual o varejo precisa ficar atento a isso e deixar de ser somente um único canal, né, que é o ponto de venda, é uma grande oportunidade para algumas empresas. Ficar atento que você tem que estar conectado ao seu cliente, tanto no celular quanto no meio físico, integrando o meio físico com o digital, né, fazendo o phygital, que é um termo muito utilizado nesse meio, vai fazer com que o seu cliente se torne um omni-shopper, que é o termo que estão utilizando agora, que você vai estar conectado e não vai ter nenhuma ruptura, nenhuma fricção no processo de venda. O cliente consegue ver o produto tanto pelo celular quanto presencialmente e entender que esse processo de venda se dá em diversos meios, que você tem que potencializar isso daí. Canal de venda via telemarketing, via redes sociais, via e-commerce, via delivery, enfim, umas possibilidades mil que existem, que cabe à sua empresa se antecipar a isso para poder competir em pé de igualdade com os grandes players, tá? E esse vai ser um grande desafio do varejo até o final de 2018 e certamente durante um longo tempo. Como o Cássio disse, segundo o Google, de acordo com essas pesquisas, tende a dobrar a quantidade de pessoas que consomem até 2020 via e-commerce. O segundo desafio que a gente tem aqui é capacitar o time de vendas adequadamente. O que nós podemos falar sobre isso daqui? Entre os desafios do varejo, esse talvez seja um dos mais persistentes, né? Porém, persistente por quê? Porque, como a gente já falou, com o avanço da tecnologia, um comportamento novo do consumidor, ele vai requerer que o vendedor também tenha um outro tipo de comportamento, um outro tipo de abordagem. Não tem como eu querer atender um consumidor do século XXI com técnicas de venda do século XX, certo? Mas é uma reconfiguração do time de vendas a partir da própria exigência do público. Se o público exige que o seu time de venda, a sua força de venda na loja se comporte de determinada forma, se ela se comportar de forma diferente, eu vou acabar repelindo, você vai acabar repelindo o seu público, o seu cliente. E aí você vai ter queda nas vendas. É importante entender que o time de vendas ele não vai deixar de existir. Eu acho que ele vai se adequar à nova realidade. Mesmo surgindo aquelas lojas que são, como eu vou dizer o termo, elas são sem funcionários, ainda assim é necessário que você tenha um trabalho de saber lidar com esse seu cliente no meio online, por exemplo. Então o time de vendas tem que estar muito capacitado para prestar aquele atendimento consultivo, né? Um dos nossos clientes aqui no varejo, de departamento, a gente observou na pesquisa que nós fizemos que
Eles não querem mais o tirador de pedido, que nunca quis, na verdade, né? O cara me dá isso aqui, eu te entrego. Mas sim um cara que te apresente informações que não estão disponíveis nem na internet, nem no ponto de venda, lá na gôndola. Aí entra aquele olhar mais crítico do vendedor, de apresentar, olha, esse produto aqui é ideal para você por causa disso, daquilo. Não simplesmente te entregar o mais caro, mas sim o que realmente resolve o teu problema, realmente. E isso envolve que os empresários, o time de RH, o time de capacitação em vendas, fique atento em selecionar profissionais que são mais preocupados em ajudar pessoas. Não simplesmente em ser aquele vendedor que vai ficar empurrando o produto para poder bater a meta dele de vendas. As empresas que se preocupem em ajudar de fato os seus clientes a resolverem os seus problemas... Eita, até travou. As empresas que desejam contratar vendedores que são genuinamente interessados em resolver problemas, dores de cliente, são aquelas que são mais bem percebidas. Entendeu? E aí a gente começa a ter uma capacitação, um time de vendas cada vez mais alinhado, que trazem melhores resultados para a sua empresa. Exato, porque aí vale lembrar, né, que os clientes hoje já não buscam tanto um produto. Produto eu posso comprar em qualquer lugar, inclusive online, não preciso nem sair de casa. Isso. Eles desejam uma experiência de compra, e isso você tem que entregar para ele. Tá? Que envolve desde a mercadoria, como você apresenta o seu produto, como ele é embalado, como é feito todo, até o atendimento, o pós-venda, é toda uma cadeia de processo ali que começa quando eu entro na loja até o momento ali depois que eu já comprei o produto. Beleza. Terceiro desafio, investir na análise estratégica de dados. Aí, papai, aí é algo que a gente tem que ficar bastante atento, porque sempre foi feito, mas agora tem uma larga possibilidade de levantar dados cada vez mais precisos e cada vez mais importantes para quem quer ter os melhores resultados, não é verdade, Cássio? Exatamente. Né? No mundo que a gente fala hoje, uma das palavras-chave, né, das principais palavras é o Big Data, né? Que é esse... todo mundo está investindo. Tá? É um dos profissionais mais requisitados nas empresas, que é o cara que sabe analisar uma grande quantidade de dados, né? E como transformar isso em insights de negócios. E como transformar isso em negócio, insights, em melhorias. Então eu tenho que investir nessa análise estratégica de dados. Tá? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do e-commerce, de onde meu cliente está vindo, como é a jornada dele dentro do meu site, ele está tendo gargalos, ele está saindo muito rápido. Quais são as áreas mais quentes do site? Exatamente. Quais são os produtos que ele está visualizando mais? Se for, por exemplo, pegar o exemplo da Amazon, né? São livros. A Amazon tem lá os seus robozinhos, né? É o machine learning que a gente chama. É uma tecnologia que é aprendizagem de máquina, que ela monitora todo o site da Amazon, e aí, com base nas tuas pesquisas, nos livros que você está pesquisando, eu gosto mais de livros sobre negócios, sobre tecnologia, sobre inovação, então ela vai ficar te recomendando livros que são daquela área. Para quê? Porque eu entrei para comprar um livro. Mas eu gostei desse. Então, ao invés de eu comprar um, eu já comprei 4 ou 5. É assim que funciona. Né? Isso é a partir de quê? De dados. E é bacana que esse... eu acho que com essa integração, né, eu acho que uma coisa que eu tenho observado. Tu falaste da Amazon, né, que existe esse machine learning de aprender no comportamento do consumidor dentro do site dela lá. Bacana. O varejo tradicional está aprendendo, na verdade, a incorporar esse comportamento de análise de dados precisos do meio digital e ir puxando com novas tecnologias também para o meio físico. Eu lembro que eu visitei a Omni Store, que é uma loja conceito da GSMD, uma das maiores empresas do varejo aqui no Brasil, de consultoria em varejo, que é uma loja conceito que busca mostrar como a tecnologia está integrada ao meio físico e ao meio digital também. Eu lembro que na visita que eu fiz a essa loja, com diversas ferramentas que tem lá de análise de comportamento, como é a interpretação da tua face, para ver se você é você mesmo, se você chegou lá com seu celular, se você já deu um pré-cadastro, qual é o perfil de compra que você tem. Ela consegue identificar dentro da loja quais são as zonas mais quentes, as zonas que o cliente mais visita, onde eu posso colocar produtos com maiores margens, já que o cliente busca mais aquele produto, mais aquela região. Enfim, com isso você começa a ter melhores resultados. E aí, papai, o universo de possibilidades existem. Desde você fazer a compra sem o cliente meter a mão no bolso, de entrar e sair. Aí tem um caso interessante da Zite, que é uma loja de conveniência, que não tem vendedor, que você consegue saber tudinho daquele cliente dentro do ponto de venda. Se ele tirou o produto da gôndola, se ele devolveu o produto para a gôndola,
enfim, um monte de coisa. Amazon Go também. Amazon Go, que é outro exemplo disso. Amazon Books, que é uma loja física da Amazon que vende no meio físico como se fosse meio digital. Aí tem aquelas tags lá de identificação. X% de clientes recomendaram esse livro. Esse livro é ideal para quem gosta disso, enfim. Botando o que há de mais integrado e inovador no que existe de visual merchandising e layout de loja. Mas é importante saber que sem análise de dados, sem essa informação, você acaba não tendo uma boa gestão estratégica no seu varejo. Certo? Terceiro desafio vencido, vamos para o quarto desafio. Garantir o feedback dos clientes. Vamos lá. Por que é importante de garantir esse feedback dos clientes, Cássio? Em resumo, né, o feedback dos clientes é uma fonte considerável de informação. Né? Ele é teu cliente. Ele já abriu a carteira para você e aí ele vai, né, de uma forma bem sincera, dizer para você o que ele achou do teu produto, o que ele achou do teu atendimento, o que ele achou da tua loja e de qualquer outra coisa que você tenha interesse em saber. Ele vai estar aberto. As pessoas gostam de dar sua opinião sobre as coisas. Então você estimula que ela fale e aí com isso você garante feedback. E aí você pega e transforma aquilo em insights, em melhorias para o seu negócio, seja para sua loja, para o seu site, produto, atendimento, capacitação do time de vendas, né? É uma fonte de informação sobre o real desempenho, é o feedback, né, dos seus clientes. Afinal, a satisfação deles garante o melhor rendimento dentro do negócio. Né? Quanto mais satisfeitos, melhor para você. Detalhe é que o feedback ele tem que ser observado constantemente e é fundamental. É mais um dado que você tem que levantar a respeito de como o seu cliente se comporta dentro do seu PDV, tanto online quanto físico, né? E feedback, eu peço que você não faça que nem uma cliente nossa do passado, que ela tinha um restaurante, que a gente sugeriu, né? Isso há uns 6 anos atrás, dela colocar uma caixinha de sugestões lá no caixa dela, que era o mínimo que naquela época a gente podia fazer. Hoje já existem tecnologias e soluções muito mais avançadas. Mas aquela cliente lá, quando ela lançou essa caixinha de sugestões, que foi uma propositiva nossa, ela viu que os clientes botavam assim: você é muito ignorante, você atende muito mais o seu cliente, você atende muito mal o seu cliente. E apesar dessa comida ser muito gostosa, em vez de ela aprender e tentar botar alguém para poder atender melhor o seu cliente, um garçom mais preparado, ou então ela sair do atendimento e ficar só na cozinha onde ela era realmente boa, ela simplesmente tirou a caixinha de sugestão e consequentemente perdeu diversos clientes, simplesmente porque ela ainda queria continuar atendendo, mas atendendo mal. Então usem essas ferramentas de feedback. Existem diversas soluções, como por exemplo o NPS, que é uma solução que podia avaliar o quão encantado, então o quão o cliente recomendaria a sua empresa para uma outra empresa, um outro cliente, um parente ou um amigo, avaliando métricas como seria um promotor da tua marca, seria um cara neutro que não teria uma experiência boa, ou seria um detrator. Enfim, estabeleçam canais para poder escutar de fato o seu cliente e implementar mudanças significativas no seu negócio, apesar desses feedbacks, tá? E aí também a gente vence o próximo ponto aqui da nosso desafio, para a gente não estender muito esse podcast, que é a parte do garantir o feedback dos seus clientes. Vamos então para o quinto desafio, que é identificar novas oportunidades. Tá? Vamos lá. A ideia aqui é gerar receitas adicionais. Se você tem o seu comércio, o seu varejo, e você vende produtos, por exemplo, você tem uma fonte de receita. Tá? E aí, será que não há algum serviço adicional, alguma coisa que você possa agregar, que você possa vender também, integrar para aumentar essa venda, para vender mais ou então aumentar o ticket médio? Aí a gente pega um exemplo de um pequeno e médio negócio. Tá? Eu tenho uma lojinha de bairro, de repente, uma loja pequena mesmo, que é muito comum, e eu quero aumentar as vendas. Eu vou começar a vender online, mas eu não tenho condições, não tenho estrutura para investir no e-commerce, num site meu. O que eu posso fazer? Uma das alternativas são os marketplaces. É uma alternativa, é um serviço que eu estou contratando, já está toda a estrutura pronta e eu consigo colocar meus produtos lá para vender. Então o que eu estou fazendo? Eu estou identificando uma oportunidade. Já que eu só vendo físico, eu só vendo offline, então eu vou começar a vender online também. Aí eu pego essa oportunidade. Eu posso aumentar o meu ticket médio, eu posso vender mais por mês, porque ao invés de um canal eu estou usando 2. E tem algumas empresas que aqui são referências nesse segmento, como o caso da Olist. Inclusive eu reuni com eles semana passada para poder pensar em colocar alguns clientes meus nessa plataforma. Eles apresentaram a vantagem
de estar com eles seria, por exemplo, estão na melhor loja do shopping, no melhor canal do shopping, por exemplo, assim, né? É uma loja deles dentro dos melhores shoppings, dos melhores locais. Enquanto que um cara que fosse abrir seu encontro do zero ia ter que começar a construir relevância, representatividade, serem buscados, essa plataforma, por exemplo, já está mais bem posicionada e você consegue ter melhores ranqueamentos, consequentemente mais vendas. E aí, ainda dando algumas ideias sobre como pode ser feito essas buscas por novas oportunidades, fica alguns insights. Quem vende produto pode vender serviço, quem vende serviço pode vender produto. Um exemplo de cada um desses: você tem uma loja de confecções, de moda, por exemplo, você vende produto, né, que é uma calça jeans. Você pode vender o serviço, que pode ser ajuste de bainha, alguns ajustes finos para ficar mais bem o caimento da peça. Pequenas personalizações são formas de você vender serviço agregado ao produto. Outro exemplo é você que vende serviço e passa a vender produto. Tem alguns canais do mundo geek, né, do mundo nerd, que o cara fala sobre filmes, sobre séries, como o Jovem Nerd, por exemplo, e ele vende produtos, vende kits de curadoria de produtos que eles gostam. E aí começa a ter uma integração. E aí fica a propositiva. Isso daí não tem nada de novo. As concessionárias sempre fizeram isso. Vendiam o carro e te davam um serviço, vendendo um serviço de manutenção, de garantia, etc. Como é que você pode fazer isso no seu negócio hoje? É a propositiva que eu faço para a sua empresa. Se eu só vendo sapatos, se eu só vendo sandália, como é que eu posso agregar serviços a isso também? Tá? E a gente vence também a busca, né, de novas oportunidades. Fiquem atentos e alerta aqui, porque se você não buscar, você vai ficar para trás e seu concorrente vai fazer isso. Sexto desafio: estar pronto para o novo consumidor. E aí, Cássio? Tá. Vamos lá. As expectativas, os estudos mostram que até 2020, né, daqui a pouquinho, metade dos consumidores serão millennials. Naquela década lá, nascida de 1980 até os anos 2000, os considerados os primeiros nativos da era digital, né? E a forma como essa geração compra é uma completa disrupção em relação às gerações anteriores, a qualquer consumo da geração anterior. Então, as empresas precisam estar preparadas, se ainda não estão, já deveriam estarem preparadas para estar disponíveis em qualquer lugar. E a gente faz a conexão lá com o primeiro ponto, que era a integração dos canais. Então, nativo digital, é como se quase um processo de simbiose do ser humano com a tecnologia, com a internet, né? O off e o digital, ele já começa a se confundir. Então, eu tenho um mundo na palma da mão, que é o meu smartphone, então eu posso ter acesso a qualquer empresa no Brasil, no mundo, e eu tenho o empresário, o empreendedor, ele tem que estar lá disponível para me atender em qualquer canal que eu falar com ele. Se eu mandar uma mensagem no inbox, nas redes sociais, tem que ter alguém para me responder. Se eu falar com o chatbot, entrar no site, tem que ter alguém para me dar um suporte também. Se eu ligar para o telefone, tem que ter alguém lá para me atender, e por aí vai. Uma coisa que a gente, né, que é da velha guarda do mundo digital, respeite, aqui é raiz, né, Cássio? Mas tem que ficar atento ao seguinte, que a gente antes, né, tinha que entrar depois da meia-noite na internet para poder pagar menos. Hoje, você já está online. Você já não tem que entrar na internet, você já está conectado. E aí eu fiz uma palestra recentemente sobre esse tema que eu falei. As empresas do varejo tradicional existem, sei lá, 30 anos, 40 anos. E pouca coisa mudou dentro do ponto de venda. Mudou talvez uma gôndola, talvez mudou a atualização dos produtos, que é natural. Mas será que a forma de se comunicar com o cliente mudou? E perguntas como essa geram reflexões. O meu cliente mudou, ele evoluiu. Antes, ele não tinha um celular no bolso dele que ligava ele a diversas lojas do mundo todo. Hoje, ele tem isso disponível. Será que a forma de você se comunicar com esse novo consumidor está adequada? Será que essas estratégias de marketing, que ora fora foi bastante consagrada, tiveram excelentes resultados, ainda são as melhores práticas? Será que você está aberto ao novo para tentar conquistar esse novo cliente, que vai ser metade do consumidor nacional? Enfim, são perguntas como essa que eu quero que você reflita e pense a respeito. Faça seu comentário também aqui com a gente trocar uma ideia via nossos canais digitais. Para fechar, o último desafio do varejo é ajuste na casa. A gente tem que fazer de ajuste na casa para garantir que nossa empresa continue decolando, crescendo e tendo melhores resultados, cara. Conta pra gente aí. A palavra-chave aí é otimização, né? Sempre é possível a gente fazer ajustes internos, né? Você faz aquela auditoria,
por exemplo, cortar custos, especialmente otimizá-los, sempre visando aumentar a produtividade. Então você tem que observar, estar de olho em tudo que está acontecendo dentro do teu negócio, quais são os processos, os gargalos, e você sempre está fazendo esse ajuste, seja na comunicação, seja na força de vendas, tá? Nos custos e por aí vai. Mas a questão é ajuste, otimização. E aí eu puxo uma grande referência para mim, para poder citar aqui, fechar essa pauta de desafios, que é o tio Lema, né? O tio Lema sempre disse, né, nas suas diversas empresas, que custos são que nem unhas, corte sempre. Aí eu faço um acréscimo, corte sempre desde que não afete o seu relacionamento, o seu atendimento ao seu cliente. Corte na cozinha, não na frente do restaurante. Economize naqueles itens que o cliente não perceba queda de valor agregado na sua empresa. Que ele continue enxergando você como uma grande referência, mas que ele não perceba que você está deteriorando o serviço ou o produto que você entrega a ele. E aí envolve muito você pensar como é que eu posso ser mais eficiente, como é que eu posso ser mais eficaz, entregar uma melhor experiência para o meu cliente, sem que com isso eu aumente tanto o meu custo de operação, tá bom? E aí a gente fecha os 7 desafios propostos para o varejo no Brasil. E aí, para poder combinar na nossa pauta, eu tenho a sugestão aqui de pergunta, Cássio. Para onde o varejo vai daqui para frente? Vamos lá. Então, para onde caminha o varejo? Primeiro, falando da maturidade do varejo brasileiro, com base em uma analogia, né, o varejo brasileiro ainda tem muita oportunidade, né? Digamos que ele é de grama alta. Quando você fala ali de jardinagem, a técnica da grama alta é quando você dá um leve corte, você faz apenas um talhozinho. E aí você já deixa a grama bonita, né? Você não precisa de tanto esforço ainda. Então o varejo brasileiro ele está num processo, ainda não chegou à maturidade, então tem muita oportunidade. Se você é varejista, se você quer desenvolver soluções para o varejo ou alguma coisa do tipo, ainda tem muito chão pela frente, tem muita oportunidade para o varejo brasileiro, né? Ele ainda não atingiu essa maturidade. É fundamental ver que, apesar de diversas mudanças que estão ocorrendo no mercado mundial no varejo, o Brasil ainda tem um mundo de coisas que ele pode apenas copiar para lá e adaptar a nossa realidade para começar a dar certo também. Não tem que criar o novo toda vez, né? Tem que, a gente até brinca que não tem que sair capinando lá para poder começar a fazer. Exato. Basta implementar boas práticas que já dão certo no mundo todo. Claro, adaptando a sua realidade, a sua condição de implementação nisso, tá? Outro ponto seria o trade marketing cada vez mais presente no mundo digital. Isso. Na verdade, juntando os dois, né? A questão do trade marketing, o mundo cada vez mais digital, e também a questão da tecnologia influenciando a experiência de compra no PDV. São dois questionamentos que os estudiosos, os pesquisadores, todo mundo que está envolvido no mundo do varejo, ele tem se perguntado, eles têm questionado, têm buscado, né? Eu tenho um mundo cada vez mais digital, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Como isso vai influenciar o trade marketing, o marketing lá no ponto de vendas, o físico, tá? Como essa tecnologia ela influencia e principalmente na experiência, né? Então são dois questionamentos que se faz muito e as pessoas estão buscando respostas, estão buscando soluções, desenvolvem alternativas e soluções para isso, né? A gente vê que há muitas tecnologias são desenvolvidas. Hoje uma das principais é a questão lá a gente tem o óculos VR, né? De realidade virtual, tem de realidade aumentada. Muitas lojas do varejo têm utilizado essa tecnologia dentro do PDV. Você vai na loja física e você pode usar de apetrechos tecnológicos e você tem uma experiência. Então é um exemplo dessa integração do digital com o físico. Tá? E aí entra para o próximo ponto também, que é a tecnologia cada vez mais influenciando a experiência de compra dentro do PDV, dentro do ponto de venda. Você usa a tecnologia, recursos tecnológicos para imergir, para causar uma imersão muito maior e melhorar essa experiência, né? É você despertar aquele uau no cliente, né? Você não vai só na loja e só olha as coisas, mas tem uma tecnologia ali que te ajuda. De repente você se coloca na frente do espelho, será que essa roupa vai ficar boa em mim? Aí você vai para frente do espelho e você, como se pegasse aquela roupa e jogasse em você, projetasse em você, e você tem uma noção de como vai ficar aquela roupa. Ao invés de você ter que ir no provador, trocar, experimentar, não. Tem alguma tecnologia ali que já mostra como ficaria aquela peça em você. Tem um exemplo, né? Tem um case da Natura que ela faz uma simulação de maquiagem sem usar maquiagem. Você olha no espelho
e a moça passa lá a maquiagem no rosto e começa a simular as cores que seriam, os tipos, modelos e tudo mais. E aí aquele negócio, a tecnologia ela entra também dentro do ponto de venda tradicional. Aí tem um caso interessante de uma empresa chamada Amaro Shop, se não me engano, que é uma loja que é um guide shop, ou seja, ela guia você para realizar sua compra dentro do ponto de venda, no qual todos os produtos que estão disponíveis na loja do shopping dessa empresa, você pode apenas visualizar. E você não tem uma vendedora lá, você tem uma consultora de moda que ela vai te apresentar qual é a roupa adequada de acordo com o teu perfil. Para você realizar a compra, você não consegue fazer o pagamento e levar o produto para sua casa naquele momento. Você tem que pagar online para receber em casa. Então são pequenas coisas como essa que mostram que ela pode mostrar uma série de produtos novos, mais produtos na verdade para mostrar para o seu cliente, porque ela não tem que botar o estoque lá dentro do produto. Ela consegue mostrar variedade de produtos, maior portfólio, e com a consultora de venda ela consegue mostrar como é que aquela peça vai ficar melhor de acordo com o seu estilo. E aí fica uma experiência muito melhor no ponto de venda. E tudo isso integrado ao mundo digital, no qual ele permite o pagamento online para você receber em casa, por exemplo. São pequenos exemplos de como o varejo também vai se fazer valer através do uso da tecnologia para ter melhores resultados também. Ponto final seria a metamorfose do varejo tradicional. Isso, dando continuidade a esses questionamentos, né, os pesquisadores, o pessoal discute sobre o que vai acontecer com o varejo tradicional e as lojas físicas nesse mundo cada vez mais digital. Nós vimos lá no começo a retração do varejo tradicional e o crescimento do e-commerce, como fica, né? Qual é o comportamento do varejo tradicional em relação a essas novas tecnologias. E o que muito tem se falado é que a resposta está numa abordagem híbrida. Ao invés de eu focar o esforço só no varejo tradicional ou só no e-commerce, as pessoas estão buscando essa abordagem híbrida, que não é baseado mais num modelo em que favoreça o e-commerce ou favoreça o varejo. Não tem por que escolher um dos dois. A abordagem híbrida, o que ela preconiza? É que o varejo físico, o tradicional, ele vai se aproveitar de alguns recursos tecnológicos que a gente tem no e-commerce, tá? Para criar uma experiência de compra melhor. Por outro lado também, o e-commerce ele vai se utilizar de algumas práticas do varejo físico, por exemplo, para criar um ambiente mais efêmero, que remeta a uma experiência de compra física no mundo virtual. Então é o varejo pegando a tecnologia do e-commerce e o e-commerce pegando algumas boas práticas do varejo, né? Exatamente. Então esse é o caminho, né? Essa abordagem híbrida. Ao invés de ficar nessa briga entre um e outro, não, tudo é varejo. Então o objetivo é vender, então é integrar, né? Pegar umas coisas de um para o outro e vice-versa. Eu acho que a palavra de ordem então aqui fica sendo a integração, não mais a segregação, né? E aí eu pergunto, temos uma pauta? Beleza, finalizando essa pauta, vamos para a égua da dica. Bem, pessoal, para quem não sabe, a égua da dica, cada membro presente nesse podcast dá uma dica falando um pouquinho sobre que tipo de conteúdo, pode ser livro, pode ser série, pode ser leituras que podem auxiliar quem está no mundo do marketing para ter melhores resultados. Eu trouxe para cá um livro que eu fiquei indignado, a palavra é essa, que eu não consegui pegar de graça, e quando eu fui comprar esse livro estava custando R$185. Eu estava na palestra do Roberto Schmid, que é o diretor de marketing das organizações Globo, que teve aqui em Belém, e ele apresentou esse livro. Eu achei sensacional porque ele meio que integra não somente o mundo das ideias, da alegria, da criatividade, do marketing, mas sim pega marketing e analisa isso de forma científica, pegando padrões, pegando comportamentos, pegando dados e vendo como esses dados se eles se mantêm ou não em cada local do planeta. Então eles fazem um traço comparativo para poder mostrar se aquelas ações de marketing funcionam naquele local, na Ásia, se elas funcionam na América do Sul, e por que funcionam, se a gente consegue ter um padrão de comportamento em marketing. Curti tanto, só que eu não consegui pegar o livro de graça que foi distribuído ao final da palestra, porque eu tive que sair para um outro compromisso. E o nome do livro é How Brands Grow, tá? Como as marcas crescem. É um livro do Byron Sharp, tá? É um livro, como eu disse, caro para cacete, que eu tô aqui doído que vou ter que comprar. Custa R$185. Na Amazon, quem quiser fazer uma doação, viu? O pessoal do Liberal aí que estava presente, que eu fico à vontade para me dar. A gente está aqui na Elephant, tá? Livro muito bom, tem alguns materiais.
E ele mostra como as empresas, né, como as empresas, elas, para terem mais resultados, ainda vão ter que continuar usando bastante das mídias tradicionais, televisão, rádio, jornal, integrando tudo isso ao meio digital, tá? Mas, cara, muito bom esse livro, muitas dicas boas de como agir, de como observar que o mercado está dinâmico e mudando. E esse livro usa diversos exemplos com cases, com marcas conhecidas. Então, fica a minha dica aí desse livro. Cássio, qual é a tua dica aí para nós? Tá, vamos lá. Minha dica é o Clube do Trade. Tá? É um blog, é um site especializado em trade market, clubedotrade.com.br, e lá você tem uma infinidade de conteúdos. Para quem trabalha com varejo, com e-commerce, principalmente trade marketing, tá? Esse é um excelente canal, é um excelente portal de conteúdo para você ler sobre marketing, vendas, inovação, o que tem de novo dentro do trade marketing, dentro do varejo. E eles têm blog, tem vídeo, tem materiais ricos, tem podcast também. Então tem vários formatos de conteúdo para você consumir também. É uma fonte muito rica para quem é desse segmento. Fica só o adendo aqui, que o Clube do Trade não está patrocinando a gente, né? Bora fazer uma parceria, bora logo se aproximar, fazer uns backlinks aí, né, Cássio, para ganhar uma relevância no site, nas trocas, né? Daqui a pouco o Clube do Trade, a gente entra em algumas ações em conjunto. E aí a gente mata esse nosso ponto do nosso programa, né, do nosso podcast, o Égua da Dica. Para finalizar, tem algum comentário, Cássio? Não. Gostou de voltar? Achei muito legal. Como é que tá? A gente teve muito view aqui no Instagram, bacana, rolou pessoal com acompanhamento. Temos o Eduardo Yuri, quem mais que eu não consigo dizer? Darlan Santos. Enfim, tem o pessoal aqui presente. Fiquem atentos que em breve nós voltaremos a ser mais frequente, semanalmente, o nosso interesse é esse. Acompanhe nossos canais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso LinkedIn, nosso site, nosso blog. Fique atento às nossas mudanças. E em breve vai sair agora o nosso novo projeto, né? Nosso projeto do Vim de Educação, né? Que vai falar sobre inteligência de mercado, sobre marketing, sobre estratégia de marketing. Eu não vou falar o nome agora porque a gente vai fazer um grande lançamento em breve. Tá bom? Para fechar, a gente vai para o nosso último ponto da pauta, que é o Égua do Som. Égua do Som. Olha pessoal, sexta-feira hoje, em breve, quem curte um bregão, olha aí, vai! Eita! Tá acelerado, vai! Isso aqui vai pro Eduardo Yuri, meu primo que tá assistindo aí. Valeu pessoal, fiquem atentos nos canais e até a próxima. Falou! Até a próxima!